Muito boa noite a todos, mais uma vez. As borboletas revoam no estômago a cada estudo que te apresenta, né? Até a própria Fernanda Montenegro disse agora, recentemente, quando subiu ao palco para fazer a estreia de uma peça, ela sentia as borboletas revoando no estômago. Fernanda Montenegro. Imagina nós, né? Meros imortais. Enfim, seja muito bem-vinda e abraçada pelos trabalhadores do Centro Espírita Amor e Verdade. O nosso estudo é irreverente, nós estudamos o tempo todo aqui espiritrês, com as várias obras espíritas, né, que nos foram proporcionadas por Chico, Divaldo, Raul, outros tantos arautos da doutrina. E vez ou outra nós trouxemos também alguns convidados especiais, que são videozinhos, né, recortes de algumas obras, algumas lives e palestras que eles trazem, que estão sempre alinhados com o tempo que nós vamos estudar hoje. Então, só para relembrar vocês, nós, no dia 19, é uma palestra comemorativa aos 84 anos de fundação do Centro Espírita Amor e Verdade, uma das casas mais antigas da Costa Verde. A nossa é uma das pioneiras. Primeira, segunda casa, talvez a terceira, não tenho certeza agora. 84 anos de fundação. E nós vamos proporcionar um trabalho diferente, uma palestra compartilhada com 4 expositores. Eles vêm do Rio de Janeiro. E nós demoramos para elaborar o cartazinho, a arte da palestra, porque nós só recebemos a confirmação de um deles no domingo passado, ou seja, 3 dias atrás. Não valia a pena divulgar até então, e como hoje nós estaremos aqui para apresentarmos no estudo, nós vamos hoje apresentar também, naturalmente, o cartaz o cartaz virtual, o cartaz digital, né, dessa palestra. Ela é pontual. Ficaremos muito felizes se todos que estão aqui presentes hoje também pudessem estar presentes, por 2 razões. Não só pelo conteúdo, que é um conteúdo riquíssimo, que nós vamos falar sobre Maria de Nazaré, Jesus, seu Filho e nosso Mestre, sobre a mediunidade com Jesus. Tá? Esses companheiros nossos vêm do Rio, vamos abrilhantar. É a primeira vez que se apresentam na Costa Verde, especificamente aqui em Mangaratiba. E é um momento diferenciado que, pelo que nós, ao longo desses anos, viemos acompanhando todos os trabalhos, nós vamos criar um alinhamento entre o SEAI nas 2 casas espíritas, importantíssimas, inclusive, uma delas. Alguns aqui até conhecem. Não vamos dar spoiler, para não criar expectativa, e verem só pelos convidados. Importante que vocês venham pelo conteúdo que vai ser aplicado. É muito interessante. Inclusive, um dos convidados tem quase meio século de experiência em mediunidade. E ele quem vai falar sobre esse assunto, que é inclusive o assunto do estudo dessa noite. Quarta-feira estudamos sempre mediunidade. Então vamos lá. Maria de Nazaré, Jesus e mediunidade vai ser o tema do nosso estudo. É uma palestra compartilhada, né, convidados especiais mesmo, no domingo, dia 19, sábado, às 19 horas. O expositor, esse vosso irmão que vos fala pelo momento, não vou cantar, não se assustem, não se preocupem, porque se eu cantar vai todo mundo sair correndo aqui da casa, essa proposta. Então vamos lá, seguindo. Nos domínios da mediunidade, na semana passada o nosso companheiro Altair introduziu o capítulo 3º, que fala sobre equipagem mediúnica nos domínios da mediunidade, continuando hoje. Equipagem mediúnica, continuação, segunda parte. Nós vamos fazer o seguinte, é uma brincadeirinha, uma coisa muito simples, que não vai demandar esforço nenhum para vocês. Nós vamos só fazer um pequeno retrospecto do que o Altair nos trouxe na semana passada, e vamos pedir que vocês olhem para os que vocês olhem para o slide, porque nós vamos nomear cada uma das personagens reais que André Luiz, Alves e Hilário nos trouxe através dessa obra. Outras obras também eles participam, eles permeiam. Então nós temos aqui equipagem mediúnica. O que é equipagem mediúnica, senão um corpo mediúnico que fica à mesa no processo de mediunização, cada um com seus talentos exercitados, educados, praticados e dominados. Certo? Não vai para a mesa quem não tem ainda a sua mediunidade educada. Ela não é exercitada, já nascemos com ela. Importante pontuar que a mediunidade ela não é externa, a mediunidade ela é celular. Quando nós estivemos ainda no plano espiritual e pedimos ao Criador, aos engenheiros reencarnacionistas, que nós viéssemos com esse plus, porque os nossos hábitos equivocados no passado eram muito grandes, e para que nós otimizássemos uma evolução, uma existência, nós precisaríamos de ter esse talento a mais para ajudar primeiro
a si próprio, em seguida ao próximo. A boca fala do que está cheio o coração. Se o médium se autoconhecer e compreender os talentos que ele tem, e deve colocar esses talentos dentro da plataforma do auxílio ao próximo, ele está agradando a Deus e a Jesus. Foi esse propósito que ele escolheu antes de reencarnar. Então nós temos aqui um grupo mediúnico, tá? Vamos colocar aqui uma noção de cenário. O Elisê, os dirigentes espirituais, os médiuns em processo de mediunização. Vocês não podem observar que tem uma luzinha em cima de cada um deles. Essa imagem não é mera imagem. Isso efetivamente acontece em toda reunião mediúnica. Nós temos aqui embaixo André Luiz, Hilário, utilizando o... Muito bem, muito bem. Os amparadores, os mentores, os guias espirituais de cada um dos médios, dando a sustentação, e a equipe que fica na assistência, sustentando com preces e orações e pensamentos positivos os trabalhos que serão desenvolvidos a partir do início da reunião mediúnica. E no outro slide, que é esse aqui, o que nós temos? A gente vai ler um pouquinho rapidinho, nosso tempo já estourou, antes de nós começarmos, mas a gente vai fazer uma breve leitura do que o autor nos trouxe na semana passada. Breve. Aulos e André Luiz, o Hilário não está nessa cena, está um pouco mais distante. Ele fala o seguinte: conheçamos a nossa equipagem mediúnica, disse o orientador Aulos. Ou seja, conheçamos nosso corpo mediúnico. Cada médium é como se fosse um órgão de um corpo maior. Todos são importantes. Deve haver uma sinergia entre os componentes da mesa, através do pensamento e do sentimento, para que os trabalhos fluam a contento de acordo com o que se espera no plano espiritual. Seguindo. E detendo-se em pé do companheiro encarnado que regia os trabalhos, apresentou: este é o nosso irmão Raul Silva, que dirige o núcleo com sincera devoção à fraternidade. Logo após, caminhou na direção de uma senhora muito jovem, designando-a, explicou: eis a nossa irmã Eugênia, médium de grande docilidade, que promete brilhante futuro na expansão do bem. Seguindo, quasemente, aí para a esquerda de um rapaz de seus 30 e poucos anos, e informou: temos aqui o nosso amigo Anélio Araújo. Veja bem, essa imagem foi produzida pelo projeto de imagem do Américo Suciano. Ele teve a chancela da FEPA para ilustrar mais de 50 obras espíritas, isso há uns 8, 10 anos atrás. Então, essas imagens foram geradas pelo projeto de imagem sob a chancela da FEB, e o projeto de imagem, através do Américo Suciano, reproduziu inúmeras passagens de vários livros, inclusive dele, dos Homens da Mediunidade. Então, essas imagens representam, de fato, as personagens reais que compõem essa obra. Até aí, tudo bem? Então, continuamos. E aí, continuou. Nós falamos sobre a Araújo, esse rapazinho de seus 30 e poucos anos, né? E em seguida mirou-se de um cavalheiro simpático e notificou: esse é o nosso colaborador, Antônio Castro, moço bem intencionado, senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta, de troca, de intercâmbio com a espiritualidade. Certo? Continuando. Movimentando-se um pouco mais, o assistente Aulos estancou diante de respeitada senhora, que mantinha-se em fervorosa prece, e exclamou: apresento-vos a nossa irmã Celina, devotada companheira de nosso ministério espiritual. Já atravessou meio século de existência física, conquistando significativas vitórias em suas batalhas morais. E aqui vocês vão perceber que cada um deles recebe do plano espiritual um feixe de luz que alimenta a glândula. Nota 10. Perfeito. Veja bem, essa imagem reproduz a realidade. O que acontece em toda a mesa mediúnica, em cada casa espírita, acontece exatamente dentro desse padrão de comportamento espiritual do plano material. Então vamos lá, seguindo.
Conheceu então, dando continuidade ao final do estudo de outono da semana passada, conheceu de perto a perseguição de gênios infernais, a Dona Celina. Vou ler por aqui. A que não se rendeu, combateu o combate em si, e lutando por muitos anos para atender de modo irrepreensível às obrigações. Acho que aqui fica melhor. Que o mundo lhe assinalava, acrisalou, aperfeiçoou, aprimorou, se especializou, as faculdades mediúnicas aperfeiçoando-se nas chamas do sofrimento moral, como se aprimoram as peças de ferro sob a ação do fogo e da bigorna. O acrisalou também é aquela limpeza que se faz em metais, principalmente na prata. Coloca no elemento químico, uma solução química, deixa o elemental e ele vai limpando por si só. Nós podemos fazer isso, principalmente os médios ostensivos. Vai limpando, vai depurando as impurezas interiores. Ela não é simples instrumento de fenômenos psíquicos. É abnegada construtora na construção dos valores do espírito, condição sine qua non, que para muitos é extremamente difícil. Não basta ser espírito, não basta ser médium, precisa passar pela bendita, tão falada e cantada reforma íntima. Médium todos são, ostensivos mais ainda, outros são em menor potencial. Mas se não transformar-se intimamente, não dominar o seu ego, deixar de ser atriz, artista, vedete, para ser servidor de Jesus, vai ser um médium mediano. Agora, aquele como Chico, como outros tantos por aí, que abnegaram do seu conceito de ego, abrindo mão em detrimento do próximo, porque Deus age através de cada um de nós. Quanto mais nós oferecemos de amor, caridade, piedade, fraternidade, empatia desinteressada, não adianta fazer a caridade pensando no futuro. Babou. O crédito que bate na porta está lá zerinho, tem praticamente crédito nenhum. É abnegada servidora da construção dos valores do espírito, serve para médio ostensivo para qualquer ser humano. Aí nós destacamos 4 características, 4 potenciais mediúnicos que a irmã Celina tem. Não é 1 nem 2, são 4. Chico detinha todas as capacidades mediúnicas, e não é Luciano, é André Luiz. A clarividência, a clareaudiência, a incorporação sonambúlica e o desdobramento da personalidade são estados em que ingressa com a mesma espontaneidade que respira, com a mesma facilidade que respira. Então não adianta validar, não, é um talento só, não. Ah, são só 2 talentos, no máximo o médium pode ter. Não. A Dona Celina, que era uma médium encarnada naturalmente, tinha 4 capacidades. E tem médium com mais capacidades ainda. 4, 5, pode ter sim, de acordo com o seu talento e com o seu compromisso com a espiritualidade, firmado ainda no plano espiritual. São estados em que ingressa com a mesma espontaneidade ou facilidade com que respira, guardando noção de suas responsabilidades e representando. Vamos gravar essa última linha, responsabilidade e representando, porque nós vamos dissecar um pouquinho cada uma desses atributos mediúnicos, dessas características mediúnicas, tá? Vamos desdobrar, não vai ficar só nas 4, vamos fazer a primeira e vamos explicar a segunda. Como, por exemplo, número 1, clarividência. Vamos à primeira evidência. Lá no livro dos médiuns, só para vocês terem uma ideia, nós íamos trazer tudo isso aqui, ó. Cada um desses tiquezinhos aqui era uma página que nós iríamos ler. Nós iríamos terminar às 10 horas da noite. Então nós sintetizamos ao máximo para poder trazer para vocês aqui dentro de um tempo que não foi permitido. Oi? Um cafezinho, um chazinho de erva doce, cidreira, um biscoitinho, um bolinho de fubá maravilhoso, um pastelzinho de hambúrguer faz uma fã, isso é muito bom, a gente pode fazer um seminário aqui. Livro dos Médiuns, capítulo 6, das manifestações visuais, parágrafo 100, questões de 1 a 30, são 30 questões que falam sobre as manifestações visuais. E no capítulo 14, conceito de médium vidente, no item 5, médiuns videntes, dos parágrafos 167 a 171. Só porque você já vê que nós não temos tempo de citar um por um. Mas nós estamos trazendo referências bibliográficas para consulta daqueles que tiverem realmente interesse
em se aprofundar no estudo da mediunidade. E nos parágrafos 167 e 171, pessoas dotadas da capacidade de ver espíritos. Vamos na clara evidência. Número 1, nós montamos 4. No Livro dos Espíritos, capítulo 8, da Emancipação da Alma, questão 402, Kardec nos traz o seguinte: é a capacidade de ver o mundo espiritual com detalhes e existências, inclusive futuras. Aí nós entramos na presciência, o médium que tem presciência, o médium que consegue vislumbrar o futuro. Certo? Ok? Então vamos lá. Faculdade de ver a distância sem emprego dos olhos físicos, dos olhos carnais. Os sonâmbulos, falaremos deles daqui a pouquinho, seriam capazes deste fenômeno devido à faculdade de afastamento da alma, falaremos um pouco dela também, de seu respectivo corpo, seguida da possibilidade de locomoção da mesma, ou seja, da própria alma. Lembra da fotografia, tá, Helena? Helena! Esqueceu? Questão 432. A principal diferença: o clarividente tem uma visão mais abrangente do plano espiritual. Entretanto, podendo até mesmo antecipar fatos, ou seja, visão futura, que estão por vir, e reside na extensão do transe mediúnico, ou seja, os antigos profetas eram todos prescientes. Presciência é uma característica mediúnica, certo? Raríssima. Chico tinha. Alguns poucos entre nós ainda a têm. É por merecimento. Se a gente tem informação do futuro e de repente enfia o pé na chave, espalha a informação para todo mundo, olha o caos que a gente vai provocar. Já visto que a quantidade de vídeos que tem no YouTube é uma coisa absurda do que vai acontecer. Quem disse? Quem garante? Até porque a profecia, ela existe como um sinalizador de algo que pode vir a acontecer, mas que nós podemos transformar. O futuro é plástico. Se nós queremos o futuro, nós temos o poder de transformação nas nossas mãos. Então existe sim, o plano espiritual, lá no registro acástico, tem lá todas as informações, desde antes a Terra existir, quando duas moléculas se encontraram e o planeta foi gerado, demorou 4 bilhões e 500, 3 bilhões, 1 bilhão de anos para resfriar, mais 1 bilhão de anos para oportunizar a condição dos primeiros animais, os protoplânctons, deixa eu ver se eu me lembro do outro. Enfim, as primeiras formas de vida unicelulares que nem exigiam o oxigênio para respirarem. Foi a partir de 3 bilhões e 500 milhões de anos. O planeta já estava consolidado. Ok? Onde nós falamos? Sim, questão 432. Já lemos isso também. Sim, profetas. Então, o médium, quando entra em transe, o clarividente tem a oportunidade de vislumbrar cenas futuras. Aí nós fizemos um link com os prescientes. Continuamos a audiência. Lá no Livro dos Médiuns, capítulo 14 dos Médiuns, parágrafo 3º, item 165 a 190, ou seja, 35 itens que falam só sobre os médiuns. Em obras póstumas, Kardec nos diz o seguinte: a mediunidade audiente não é claro-audiente, é audiente. Pode se revelar com muita nitidez a ponto de existirem médiuns que se habituam a comunicar-se com certos espíritos e eles os reconhecem imediatamente pelo timbre de voz. Pegamos Chico como exemplo entre Emmanuel e André Luiz. Simples assim. Clareaudiência. Lá no Invisível, Leon Denis, segunda parte, capítulo 14, item visão e audição psíquica no estado de vigília, entre as páginas 172 e 173. Na medida em que a mediunidade de audiência se aperfeiçoa, nós destacamos aperfeiçoa porque todo talento mediúnico pode e deve ser aperfeiçoado através do exercício mediúnico, na mesa mediúnica. Ele não descobre, porque já existe em germe. A criatura chega aqui com talento mediúnico, ela vai desenvolver, ela vai melhorar, ela vai exercitar, vai educar o seu talento mediúnico. O médium consegue estabelecer conjunções mentais, tudo é pelo pensamento, gente.
A comunicação é feita telepaticamente, pensamento, pensamento. Pensamento espírito comunicante com o pensamento do médium. Então, o terceiro elemento que é o espírito que faz a comunicação. Porque muitas das vezes o espírito comunicante não fala português. A matriz linguística dele é egípcia. Tá? 2, 3, 4 mil anos, a espiritualidade nunca reencarnou nesse processo. Precisa-se de um tradutor para que faça o intercâmbio, a tradução entre aquele irmãozinho nosso, que está há milênios no plano espiritual, e o médico vai se comunicar. Quantas vezes chega aqui um espírito, um irmão nosso, um companheiro nosso, desencarnado, que não consegue falar o português. Porque ele não consegue encontrar os arquétipos linguísticos no cérebro do médium, porque é usado. Então ele decodifica, tem aquele tradutor que entra lá nos registros mnemônicos, é tudo muito difícil de falar, né? Mas é André Luiz. Faz uma leitura rápida e ele falava árabe. Então ele ativa o árabe na mente do médium através do subconsciente e facilita a tradução, inclusive na hora que o espírito comunicante vai se colocar. Entenderam? É Edivaldo Franco, tá, gente? Não é Luciano, não. Vamos lá. Conjunções mentais com os diferentes espíritos, ouvindo desde os sons mais rudimentares até os mais sublimes. Aí nós trouxemos um caso muito interessante para vocês. Resultando na clarividência. Exemplo. Aqui nós temos um exemplo clássico, não é bem clarividência. Wolfgang Amadeus Mozart, que todos nós conhecemos, austríaco, nasceu em 1756 e desencarnou em 1791, ficou em 30 e poucos anos. Aí nós vamos lá no Livro dos Médiuns, ele falou o seguinte: os pensamentos musicais me vêm com abundância. Os pensamentos musicais me vêm com abundância. Isso não é mediunidade? Não é inspiração? Não é intuição? Vamos lá no Livro dos Espíritos. Tem tanta informação que você pode aqui. Eu mesmo me perdi, deixa eu ver aqui. Sim, questão 190, vamos lá. Tem outra, o sonambulismo também está aqui no Livro dos Médiuns, tá? Quem tiver interesse em pesquisar vai encontrar. 190. Eu tinha até separado aqui direitinho. Está aqui perto, né? Não, o Livro dos Médiuns, gente. Estou falando dos Espíritos, desculpem. Não está encontrando. Tem informação também no Livro dos Espíritos. Questão aqui. Bom, os médiuns proféticos, só para dar uma pincelada, variedade de médiuns inspirados ou de pressentimentos, recebem, permitido de Deus, com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos. A revelação de futuras coisas de interesse geral e são incumbidos de dá-las a conhecer aos homens por instrução destes, dos espíritos. Médiuns músicos, Amadeus, os que executam, compõem ou escrevem músicas sob a influência dos espíritos. Roteiristas, autores de música, autores de obras literárias, musicais, todos são inspirados. Vamos pegar o Hollywood como exemplo, por exemplo. Tanta coisa boa que surge aí, é boa. Tem coisa que não é muito legal, não vem tudo inspiração do alto. Há médiuns músicos, mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados, como os que há para as comunicações literárias e outras afins também. Tá? Então, Amadeus era um médium de inspiração, um médium intuitivo. Seguindo. Incorporação sonambúrica, ou a famosa psicofonia. Livro dos Espíritos, questão 425 a 455, 30 questões. No sonambulismo, o estado de dependência da alma é mais completo que o sono, ou seja, a alma se expande, é a emancipação da alma no estado de descanso da matéria. E aí a alma, ou o espírito encarnado, saindo um pouco, relaxa os laços que o prendem a alma, o espírito, a matéria, ele se expande. E de repente pode até apontar de onde ele veio. Vai estudar, vai ajudar, vai socorrer, vai aprender, como também pode passar por outras situações mais delicadas, né? Aí depende muito do caráter e da moral do médico. Ou qualquer pessoa, isso não é prerrogativa só do médico, não, tá, gente? Qualquer ser humano sai do corpo, sim, é emancipação da alma.
No sonambulismo, o estado de dependência da alma é mais completo do que o sono naturalmente. Nesse estado, a alma tem percepções que não dispõe do sonho. É a alma que vê e ouve. No livro dos médiuns, parágrafo 6, médiuns sonambúlicos, o tema discutido pelo nosso companheiro Alter na semana passada, entre os 172 e 174, temos essas informações, e no item 190, médiuns especiais e efeitos intelectuais. Nós iríamos ler, mas não vamos ter mais tempo. Tá? Então, está aqui as informações, quem tiver interesse em pesquisar, se aprofundar, vai ter um trabalho bacana, né? Todos nós merecemos, né, ter acesso a essas informações, e a bibliografia, né, ou as informações pertinentes dos caminhos que a gente deve tomar para acessar essas informações. No item 173, Kardec conclui: quando o sonâmbulo era apenas um sonâmbulo, entretanto, assistido por aquele a quem chama de anjo doutor, anjo tutelar, anjo da guarda, mentor espiritual, seja o nome que se queira dar, era o sonâmbulo médium. Eu acho que meio que esclarece a discussão da semana passada. Concorda? Ficou uma dúvida, uma coisa ou outra, a resposta estava no próprio livro. Desdobramento da personalidade, ou animismo. Livro dos Espíritos, parte 2 do Mundo Espírito ao Mundo dos Espíritos, capítulo 8 da Emancipação da Alma. Na questão 402, como avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Mais uma vez, nós iremos trazer para vocês, mas por conta do nosso tempo reduzido, a gente não vai conseguir. Mas quem tiver interesse em ler, em estudar a doutrina dos espíritos, vai lá no Desdobramento da Alma, vai encontrar no Livro dos Espíritos, a questão 402, a resposta está lá. Combinado? Ok. Seguindo. Voltamos então a André Luiz com Chico Xavier. Vocês lembram da última frase ali. Por isso, vou voltar só um pouquinho aqui para pegar o fio da meada. Na mesma espontaneidade com que respira, guardando noção de suas responsabilidades e representando, por isso, valiosa colaboradora das nossas realizações. Diligente e humilde, o soberbo também é médium, tá, gente? Mas ele dificulta, ele desalinha a comunicação dos espíritos superiores para com o plano material. Encontrou colaboradora de nossas realizações, Dona Celina. Encontrou na plantação, do amor fraterno. Quando a gente fala em amor, pensa no amor poético, no amor sentimento, que une um ao outro. Entretanto, o amor é uma energia que gera uma vibração. É ciência espiritual. Nós estamos entrando na era do pensamento. E a ciência já está quase lá através do bóson de Higgs e outras tantas descobertas aí, começando a descobrir a partícula divina. Né? Sua maior alegria. E repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes. Não adianta o médium estudar, porque acaba sendo o cavalo de espírito, gente. Ele não se autoconhece, ele não se autoavalia, ele simplesmente permite que o espírito fale através dele, sem menor critério, nem crivo, nem autocontrole. Tem espíritos que chegam aqui raivosíssimos, batendo na mesa, socando, se bobear até falar palavrão, não quer sair até correndo. Isso é o que significa? Descontrole, desequilíbrio, falta de estudo do médium. Ponto pacífico. Transformou-se num acumulador espiritual de energias benéficas, assimilando elevadas correntes mentais, absorvendo elevadas correntes mentais, sintonia com o plano espiritual mais alto, com que se faz acessível às forças menos acessíveis, ou seja, ela se blinda porque o pensamento está mais alto, vibra no diapasão diferente. Todos nós, médios ou não, deveríamos fazer isso. Pensamento elevado, sentimento nobre. Nós nos afastamos, não é que nós nos afastemos. Os espíritos menos felizes não conseguem se aproximar de nós. Chico foi abordado. Chico foi abordado, lembra? Ele foi atacado, inclusive. À noite, no carro, depois a gente conta essa história em outro momento. O próprio Divaldo, com máscara, a mesma coisa. E olha que era Chico Xavier e Divaldo Franco, hein? Imagina nós. Então, se nós quisermos ter essa proteção, procuramos sempre higienizar as nossas mentes e reequilibrar, realinhar os nossos sentimentos, sempre para o alto.
independente de sermos médios ostensivos ou não. Ficou claro? Ih, vou pisar na jaca. Peraí, respira, muda o foco. Não, pera lá. O jeito tão bonito, o cachorro podre ali está latindo, que gracinha. Não alimenta o pensamento negativo. Porque vai atrair semelhantes, afins, espíritos, no mesmo naipe daquele pensamento que nós estamos gerando. É assim que funciona. Ok. Realmente, ao lado da irmã sobre nossa vista, fruímos deliciosa sensação de paz e conforto. Olha o quanto a irmã Celina construiu em si própria em termos de sentimentos nobres, virtuosos e os pensamentos, que criou uma egrégora tão luminosa em torno dela que os espíritos a sentiam agradável. A presença dela trazia a eles essa agradabilidade, essa suavidade, essa harmonia. Esse bem-estar de ajuste, como acontece com muitos demais aqui também, naturalmente, né? Médios ostensivos ou não, novamente falando. E provavelmente fascinado pela onda de alegria indefinível em que nos banhávamos, Hilário, nosso coleguinha e nosso companheiro, indagou a August: se extraíssemos agora uma ficha psicoscópica de Dona Celina, a posição dela, como estamos registrando naquele momento da equipagem mediúnica em todos os médios que estavam na mesa, devidamente caracterizada. Aqui está o psicoscópio, já foi falado no capítulo 2. Nós temos August e André Luiz. Projeto e imagem. Essa imagem foi autorizada. E August responde: perfeitamente, eu estou August de pronto. Assinar-lhe-ia as emanações fluídicas de boa vontade e compreensão, fé e ânimo, os registros que eles conseguiriam capturar através do psicoscópio. Assim como a ciência da Terra consegue catalogar os elementos químicos que entram na formação de matéria densa, não adianta falar de André Luiz se nós não entrarmos na questão científica. André Luiz é fundamentalmente científico. Em nosso campo de matéria rarefeita, nós geramos uma imagem com inteligência artificial. Mais uma vez, é possível analisar o tipo de forças sutis que dimanam de cada ser. Então aqui nós temos um campo de matéria rarefeita que é o plano espiritual. É rápido, por favor. É rápido. Eu pedi para o presidente, ele foi muito feliz. Acabou o tempo. Todos nós podemos dizer que eu não sou astrofísico. Tá. Vamos agradecer. Isso. Você vai conseguir. Vai. Isso. Mas, Faço engenharia de materiais e metalúrgica na Universidade do Estado. Sim. E tenho um projeto oficioso Ok, agora alinha com a imagem. No LAP na UFRJ com partículas. Agora volta, fala para o estudo. Todos nós sabemos que somos matérias condensadas. Matéria condensada, o que é? Energia condensada. Obrigado, Fausto. Já fechou, obrigado. Agora, só para terminar. Como se unindo somos o universo. É óbvio que somos o universo. Se nós fugirmos disso, nós vamos fugir da ciência de André Luiz. Somos o universo. Nós somos um micro que compõe o macro. A verdade é essa. Tudo que está lá em cima tem embaixo também. Assim na Terra como no céu. Isso se citou o modo. Mas nós, quando nós essas coisas aqui, a questão principal é por que a escolha do divino pela a estrutura material e não de radiação. Ou seja, nós temos mais matéria do que antimatéria. Como fica a mediunidade, o mecanismo mediúnico com a antimatéria? Ele está falando da quarta dimensão. Já entendi. Olha só, a mediunidade é física. Nós estamos ainda existindo na terceira dimensão. Nós estamos transicionando para a quinta dimensão. Nós estamos dando um salto na quarta. O que é quarta dimensão? Plano espiritual. Então você tem a terceira dimensão, que é o plano físico. A quarta dimensão, vamos colocar como antimatéria. E a quinta dimensão é o homem já transitando no plano espiritual, ainda na matéria. Entendeu? Então a antimatéria
para o nosso entendimento, é a espiritualidade, ou seja, a matéria que existe de uma forma não tangível, uma matéria rarefeita. A física quântica vai descobrir isso. Ok? Respondi? Então vamos lá. Campo de matéria rarefeita. Você vai fazer um trabalho com a gente? Não, vai se preparando. Depois das barbas de morte, tem que fazer um trabalho conosco. É possível analisar o tipo de forças sutis que dimanam do ser, que espargem do ser, que irradiam do ser. E o médium consegue captar. Principalmente os espíritos superiores. Os menos felizes não conseguem, porque vibram de diapasão diferente, são frequências diferentes. Entendeu? Quem está aqui em cima consegue perceber quem está aqui embaixo. Frequência vibratória. É André Luiz. Quem está aqui embaixo não consegue vislumbrar quem está em cima, porque é mais sutil. Por que nós não podemos utilizar as nossas mentes? Para facilitar o nosso contato, a nossa comunhão com o plano espiritual superior e receber as informações via intuição, via inspiração. É difícil? Para o materialista, para quem é materialista, assim, aquele que é apegado, né? Eu vou levar o computador pelo espiritual quando se enganar, eu vou levar a mesa, você vai ficar preso aqui eternamente. Mas, mais tarde, o homem poderá examinar uma emissão de otimismo, olha só, pelo psicoscópio, hein? O psicoscópio físico, o André já está colocando lá na frente, lá na ciência, descobriu um equipamento capaz de colocar no rosto e ver alguma coisa ali no campo da criatura, como a gente está vendo lá em cima. E que nós percebamos o seguinte, essa pessoa aqui está irradiando, está dimanando, está espargindo, é energia que está sendo gerada do corpo dela pelo pensamento e pela emoção. Nós somos assim. Nós estamos no terceiro milênio. É só a gente tentar romper um pouco as amarras do passado, que nos manteve presos por séculos, e ampliarmos a nossa consciência, o nosso alcance. Nós somos inteligentes. Einstein só usava 10% da capacidade cerebral. Nós podemos usar um pouco mais de 1,5, se nós nos propusermos. E a hora é essa. Porque aquele que se manter lá no 1,5 não vai conseguir embarcar no trilho de progresso. Nós estamos sendo meio que arrastados para entrarmos numa nova era, transicionarmos pelo planeta de provas, expiações, de regeneração. Nós estamos chegando, já está vindo entre nós, na nossa direção. Ele está fazendo o quê? O tempo todo? Alienados. Tem coisa boa, não resta dúvida. Mas 80% que você percebe ali, cara, pode jogar fora no lixo. Nenhuma de suas ovelhas se perderá. Mas acontece que essa ovelha que não vai se perder vai ficar muito mais tempo na espiritualidade se errando, batendo cabeça, do que aquelas outras que preferem evoluir. A eternidade é infinita. Sim, mas aí depende de você. Você quer ficar na lanterninha? Continue com seu celular, meu querido. Simples. Mais tarde, o homem poderá examinar uma emissão de otimismo ou de confiança, de tristeza ou desesperação, e fixar a densidade e os limites. Ou seja, esse equipamento, um protótipo físico do psicoscópio, vai avaliar todo o campo da criatura. A quimiografia já tem alguma coisa semelhante. Vamos lá, tem coisa pra caramba aqui. Voltando aqui. Como já pode separar as radiações do átomo de urânio, tem como não falar em ciência com o André Luiz? A gente não vai dissertar sobre o átomo de urânio, também não precisa. É só uma referência que o André fez. Os princípios mentais são mensuráveis e merecerão no porvir excepcionais atenções entre os homens, como acontece na atualidade com os fotônios, que são um quanto de energia luminosa. Estudados pelos cientistas que se empenham em decifrar a constituição específica da luz, são os fótons. Ai meu Deus, eu esqueci. No 1900, Fausto lembra? O que descobriu a física quântica? Não me recordo agora. Foram 3 momentos pontuais. Ele descobriu a física quântica em 1934. Um chinesinho nomeou uma partícula da física quântica como fóton, ou seja, a menor partícula da luz, os fotônios, tá? Que está entre nós aqui, dos nossos corpos, no nosso meio, no nosso ambiente, no nosso cabelo, na nossa unha. Nós somos luz. E a partícula mais estreita. E a partícula mais estreita que existe. Porque ainda tem os quarks, tem os... eu não lembro mais. Tem mais coisas ainda para sair. Ok, vamos lá. Nós trouxemos essa imagem aqui, gente, só para vocês entenderem que isso aqui é o que dimana, tá? É a nossa mente produzindo energia. Uma imagem que meramente ela representa aquilo que nós fazemos diuturnamente. E nós não nos damos conta.
Quando a gente pensar numa coisa que não é muito positiva, caramba, eu estou emitindo o quê? O que eu estou emitindo? O que eu estou radiando? O que eu estou emanando? Vou transformar. Eu posso fazer isso, devo fazer isso. É prerrogativa nossa, nós temos livre-arbítrio. Seguindo. Depois de dizer intervalo, assistente aduziu. Uma ficha psicoscópica, sobretudo, determina a natureza de nossos pensamentos. Imagina só, se colocasse um psicoscópio em cima da gente agora, o que ia sair? O que ia ser visto? O que não seria registrado? Sobretudo, determina a natureza de nossos pensamentos, através daí a importância da higienização mental, da meditação, da prece sentida elevada, para que nós nos conectemos com a espiritualidade e eles nos auxiliem aqui na Terra. Através semelhante à auscultação, aquele tipo de estetoscópio que coloca assim no peito, que vai tirar a pressão, que vai ter perfeição, é o mesmo processo. Auscultar é penetrar, é ouvir. Ouvir, também no caso aqui. É fácil ajuizar nossos méritos ou as nossas necessidades, de acordo com o resultado ou o laudo que foi feito daquele exame através de equipamento que se assemelhe futuramente com o psicoscópio. Logo após, nosso orientador convocou-nos ao exame detido junto ao campo encefálico da nossa companheira Celina. Acentuando vai ser semana que vem com a Rosana, que infelizmente não veio hoje. Tá? Aí nós trouxemos um fragmento de um campo encefálico de qualquer ser humano. O que nós temos aqui? A medula espinhal, atrás do crânio, a glândula pituitária, a vedete do nosso estudo, o hipotálamo e a glândula pineal. Aliás, a pineal que é a vedete. Né? Melhor dizendo, a pituitária, ela trabalha durante o dia. A pineal trabalha durante a noite, ela tem menos de 1 centímetro. Ela produz melatonina e é a glândula responsável pela mediunidade. Essa glândula é composta de cristais de apatita. Apatita. Todo médium em potencial, quanto maior o fenômeno mediúnico, mais glândulas tem, porque o plano espiritual reflete nos cristais de apatita na pineal e esse é o processo de comunicação. Não vamos aprofundar porque é um estudo mais longo. Tá? Quem quiser depois pegue comigo para ver. Vamos lá. Assim, aqui está a vedete, a glândula, qual? Muito bem, está vermelhinha aqui. Sem vergonha. Ela nasce do tamanho de uma azeitona. Na medida em que a criança vai crescendo, até o 7º ano, a azeitona vai diminuindo. No homem adulto, ela fica aos canos de azeitona, porque os hemisférios cerebrais, os lobos, vão expandindo e vão espremendo, vai contrangendo a pineal. Tá? É vermelhinha ali? É a vermelhinha, exatamente. Obrigado, Marcos. Essa glândula vermelhinha aqui. Essa glândula é responsável pela mediunidade de qualquer ser humano. Ok? A glândula... Muito bem. E aqui nós temos a dona Celina, e a Alves fala uma coisa sobre a Celina. Ela tem o hálito mental, aquilo que ela esparge, o que ela pensa, o hálito mental e o pensamento. Forças sutis que dimanam ou fluem em emano de cada ser. Cada um de nós temos o nosso hálito mental. Cultivo da mediunidade. A Alves continua. Está lá no capítulo seguinte, vocês vão ver, daqui para frente. Ele diz a necessidade de 4 itens pontuais, relevantes, importantíssimos para um bom desenvolvimento mediúnico. Renúncia dos prazeres, dos maus hábitos, disciplina praticada na hora da reunião e se manter em prece, exercício da bondade ou da caridade, voluntariamente, não intencionalmente, porque perde valor. E por fim, estudo. Seguindo. Quem não cultiva a mediunidade na atual encarnação pode perdê-la para a próxima. Quem cultiva terá ela mais robusta. E é prerrogativa da nova era. Todos os homens do planeta serão médiuns. Mas não são mais médiuns, são mais médiuns por resgate, por fase do passado. Sim, porque nós avançamos moralmente. Deus nos permitirá que todos nós nos comuniquemos com os nossos entes, inclusive até através de telinhas de equipamentos. Tá? A transcomunicação já está aí há muito tempo provando isso. Bom, esse é um assunto que a gente não quer desgostar ninguém, mas a gente precisa reforçar, destacar e pontuar a importância do silêncio durante a aplicação do passe magnético. Não tem nada a ver com o estudo dessa noite, mas para que nós entendamos que enquanto nós estamos aqui conversando sobre André Luiz, tem um grupo aqui na sala levando potes com essências de
cascas, folhas, flores, água para dentro do interior da câmara de passe. Desde o início, em todos os estudos, em todas as palestras, a equipe espiritual nunca deixa de nos esclarecer. Já estavam aqui antes de nós chegarmos, inclusive. Eles trabalham com muita antecedência. Então nós temos aqui pelo menos 2 trabalhadores transportando essas ânforas. Aqui nós temos Antônio Carlos e o Tonini, já não é mais nos domínios da mediunidade, tá? É na Serra do Bem. Enquanto nós estamos conversando aqui, os amigos espirituais estão ali, olha, magnetizando a água. O nosso pensamento está no estudo, ou está no feijão, está na novela, está no cheque? Porque se está, nós estamos provocando um desalinho no serviço, nos trabalhos que os benfeitores espirituais estão executando nesse momento que a gente está falando ali. Eles estão ali. Essa imagem não é uma mera ilustração. Representa o que de fato acontece em todas as casas espíritas. Então, o foco é no estudo, porque do lado de cada um de nós tem um companheiro nosso também nos ouvindo. E muitas das vezes sofredor que não consegue ouvir o outro, por conta de uma compatibilidade fluídica. A vibração é diferente. Ele só consegue ouvir pelos ouvidos daquele que está aqui. É como se fosse um código de barra. Fluidificando a água, já vimos aqui embaixo. Passe magnético. A importância, a assistência em prece, todos nós, enquanto o passe magnético está em esse desenvolvimento, durante o período que as pessoas estão aguardando, né, a serem atendidas. Aqui nós temos 2 trabalhadores, médium, espíritos amparadores, influenciando os médiuns. Aqui é um passe misto, e irradiando a energia para o receptor. Aí a gente fica aqui do lado de fora com o celular ligado. O que nós estamos fazendo com quem está lá dentro? Os espíritos estão lá amparando, os médios passistas, os receptores. Nós estamos lubrificando a máquina, utilizando o trabalho deles, já estamos atrapalhando todo aquele processo que foi desenvolvido. Da importância da prece e da oração e do pensamento elevado durante o trabalho do passe magnético. Mudou o foco, desequilíbrio. E por fim nós temos uma imagenzinha, esse senhor aqui, ó, ele está pensando no que aconteceu lá durante o dia do trabalho dele. Está recebendo o passe, completamente refratário aos benefícios que ele estaria recebendo. Olha o pensamento como é importante, o poder do pensamento. Ao invés de estar alinhado, receptivo para receber os benefícios, não. Entretanto, essa senhorinha aqui mentalizou Jesus e expandiu a sua aura. Vocês podem ver que tem aqui o cordão fluídico dela. E quando ela retorna ao corpo físico, depois que ela se contrai, ela ouviu todos os benefícios do passe magnético. Esse aqui conseguiu? Não. Porque se refratou. Concentração na assistência e no momento do passe. Ok? Aqui embaixo nós temos o Marcos e o Tonino novamente, na Serra do Bem, um livro que também foi ilustrado pelo Projeto Imagem. E nós vamos passar rapidinho, já estouramos o tempo. E nós sugerimos fortemente que vocês não deixem de ir. 31 de agosto, nós temos um lançamento. Não, deixa eu voltar aqui. Certo, sempre faz várias vezes, na última hora acaba dando errado. Ok. Sequência. A história de André Luiz, que teve um nome chamado
o nosso lar hoje, mas na verdade é dos mensageiros. E para nós finalizarmos o estudo dessa noite, tá? Helena vai dar um tempinho, por favor, né? Já estouramos o tempo. Vamos lembrar que, deixa eu ver se ainda está aqui. Sim, é rapidinho, são 3 minutos, tá? Todos cantem, porque nós vamos cantar essa música ao vivo no dia 19 de agosto. A mão que lhe ampara agora já precisou. Quem ouve seu problema e ora já despertou. O mundo tem os seus mistérios. É tempo de fazer o bem. O amor que você planta agora floresce um pouco mais além. Somos passageiros, navegantes no planeta blue. De norte ao sul, seguindo em direção à luz. A falta de experiência faz a gente errar. A dor irmã que nos abraça vem pra consertar. Acalma o seu coração e manda a tristeza andar. E deixa a felicidade ocupar sorrindo o mesmo lugar. Somos passageiros, navegantes no planeta blue. De norte ao sul, seguindo em direção à luz. Somos passageiros, navegantes no planeta blue. De norte ao sul, seguindo em direção à luz. É hora de deitar nos campos pra descansar, tranquilamente ir à fonte pra Refrescar, voltar de novo a ser criança, ouvir o que o mestre diz, sentindo o seu corpo leve, ter paz e usar o dom de ser feliz. Somos passageiros, navegantes no planeta blue. De norte ao sul, seguindo em direção à luz. Somos passageiros, navegantes no planeta blue. De norte ao sul, seguindo em direção à luz. Seguindo em direção à luz. Seguindo em direção à luz. Obrigado pela paciência, por ter estudado o tempo. Muito obrigado, Helena, também. E lembrando que no dia 19, mais uma vez, palestra musical. Inclusive, nós temos aqui presente cantando essa música ao vivo com o autor dela. É só um spoiler. Muito bom as orientações, né?